Ela é a nossa madrinha aqui. Assiste com todo mundo. Quem participa do Intense, quem eu trago para cá, eu tenho um carinho muito grande, faz parte da minha vida pessoal, não só. Então, eu nem contei, gente. Eu envolvo muito o meu emocional nesse evento. Todos nós, né? Eu acho que todos nós envolvemos, todos nós. Então, é uma coisa que eu gosto muito, são pessoas que eu admiro muito. E aproveitei essa conversa. Estamos aqui para dúvidas, tá bom? A gente tem uma horinha para conversar. E aí, depois, eu vou pedir a gentileza de vocês. A gente precisa fazer o check-in de show, tá? Fazer só por 3 e reorganizar a sala, das 8 horas do nosso Rafla. E também Flaviência dela. Tá lá fora. Flaviência trouxe chup-chup gourmet, gente, delicioso. Compra, senão vai ter. Tá bom? Aproveita. Onde você vai? Gente, olha a responsabilidade. Esse aqui é onde que eu vou colocar? Então, deixa eu ver aqui. A responsabilidade que ela me passou. O que entendemos por folclore no contexto dos países árabes, mas eu acho que eu tenho que falar do mundo todo. A importância das danças folclóricas na preservação da cultura e da identidade dos povos dos países. Tudo é folclore, as diferenças entre dança folclórica, dança social e dança cênica. Tá? Eu acho que esse debate ele é muito, muito importante, porque hoje em dia a gente confunde muito essa coisa, o que é folclore, o que não é folclore, e acaba que a gente, de repente, a gente começa a dar nome a coisas que não são folclore, que ultrapassam aquela nomenclatura. Aí o folclore, né, que a gente pode chamar de folclore, tudo que identifica um povo, tudo que não tem autoria, que foi trazido durante gerações por aquela etnia, ou aquele povo, ou aquele país, ou aquele bairro, ou aquela cidade, vai trazendo com o tempo. Pode ser a dança, pode ser a comida, pode ser a forma de se vestir. São várias nomenclaturas para o folclore. O que é folclore? Folclore é povo e o estudo do saber do povo, né? Então, é sempre ligado a uma coisa estritamente do local, de cada lugar. Por exemplo, hoje em dia, vamos supor, a gente pega e fala assim, vou fazer aula de folclore em tal lugar, folclore dos indígenas e tal. Gente, o folclore, pelo menos no meu entendimento, não sei se vocês acham, ele só é considerado folclore quando ele está no meio ambiente dele, quando ele está sendo executado por aquele povo. O que a gente leva para palco, para fora do contexto dele, pelo que eu entendi, não é mais considerado folclore, são manifestações folclóricas. Inspirações, manifestações. Então, isso é muito importante. E o folclore, ele tem uma importância muito grande dentro da sociedade, que hoje em dia a globalização está muito forte, está muito intensa em cima das pessoas. Ninguém mais sabe de nada sobre a sua ancestralidade. E o folclore, ele é uma ligação com a nossa ancestralidade. Pelo menos eu fui para o folclore exatamente para me conectar com a minha ancestralidade. E eu acredito que todos os povos, eles procuram a sua ancestralidade através do folclore. Gente, eu gostaria que vocês também debatessem comigo o que vocês acham, que se concordam, se não concordam. Isso é o que eu entendo, entendeu? Por exemplo, na minha experiência, eu fiz estudos sobre folclore e, por exemplo, o DAPC, né, folclore libanês, ele tem várias categorias,
né? Tem o folclore mais tradicional, que é dançado nas casas, que é ensinado de geração em geração, que ele foi evoluindo com o tempo, que ele não tem identidade de quem criou aquele folclore. Praticamente ele é uma obra de arte de um desconhecido, vamos supor. E aí, na década de 60, o governo decidiu resgatar esse folclore e trouxe uns artistas para resgatar esse folclore. Aí, nesse momento, ele já é uma forma de preservar. Já não é um folclore autêntico, mas é um folclore que está sendo estudado, está emergendo assim, para as pessoas se conectar à sua ancestralidade. E aí ele foi transformado num folclore cênico, como, por exemplo, o Marmurreda, como, por exemplo, o Sarandeiros é um folclore de cena, né? É um folclore, porque o folclore normalmente ele não tem técnica, não tem técnica de balé, de postura, de não sei o quê. Ele é uma emoção, né? Ela pode mudar de geração em geração, ela é uma emoção espontânea, ela é um movimento espontâneo, ela é uma criação espontânea. E com o tempo, quando a gente vai resgatar, a gente pode resgatar de várias formas e às vezes até transformar ela, como o dá, porque ele se transformou com o tempo. Hoje em dia ele é dançado no palco, ele é dançado por mulheres, antigamente nem era dançado por mulheres, igual é hoje. Ele tem... as músicas dele são diferentes, antes eram músicas mais de improviso, hoje em dia são músicas já criadas com muitos músicos. Então, assim, mudou a natureza dele, mas é uma forma também de sobreviver, de fazer com que o folclore seja eternizado, para a gente ter um contato com a nossa ancestralidade. Pelo menos eu sinto isso, né? Eu tenho um respeito muito grande com o estudo que a Paula Helena faz com o folclore. Ela estuda muito o folclore iraniano, né, persa, e ela tem muitos estudos sobre isso. Eu queria sua opinião sobre isso, para depois a gente passar para o folclore brasileiro. É pouco tempo que a gente tem. E assim... 5 minutos. E aí, eu acho assim, também, né, pelo formato e tal, tem pessoas que chamam folclore só a parte das danças tradicionais de São Paulo. E outras chamam folclore Eu vim assistir, tá, gente? Não vim aqui falar, não. Tudo bem. Então, assim, tem discordância, né, assim, a nível mundial desses conceitos. Assim, a gente está em discussão mesmo, a gente está tentando esse consenso entre as pessoas que lidam com dança, principalmente. Eu vou tocar 2 pontos, assim, vou comentar 2 pontos do que você falou. Primeiro, essa coisa da técnica. Eu sempre conto uma coisa, que uma vez veio uma moça, uma bailarina de dança contemporânea, fazer aula comigo de dança do ventre, há muitos anos atrás. Uma dessas bailarinas que você fala assim, nossa, não tem nada que ela não possa fazer. Ela não conseguia fazer dança do ventre, porque ela tem um treino no corpo dela, tinha, né, assim, foi muito tempo, que ela não conseguia fazer aqueles movimentos com aquele jeito que a gente sabe que a dança do ventre precisa. Então, às vezes nós confundimos a técnica com a técnica ocidental europeia de espalco. Eu não consigo dançar dabka igual que as mulheres e os homens lá do Líbano ou da Palestina, porque eu não tenho essa energia, eu não tenho essa musculatura treinada. Então isso também é uma técnica. O que eu estou propondo aqui, que não é assim, que não é uma novidade, é ampliar o conceito de técnica. Decolonizar, não sei como se diz em português, o conceito de técnica. Porque uma bailarina, assim, a primeira bailarina do balé Bolshoi, ela não dá conta de dançar a dança do ventre. Ela não dá conta de dançar como um nativo do Amazonas, porque ela vai dançar aquela técnica que ela já tem, porque o nativo do Amazonas tem outra técnica.
Isso é uma coisa que eu venho pensando e falando há muito tempo. E outra coisa, lá vou. E outra coisa é o seguinte, também estou pensando bastante, e tem até uma pesquisadora na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, que ela está fazendo um trabalho sobre isso, a gente tem conversado, sobre a questão dos balés nacionais, né? O Caracalla, a Trupe Calmeia, todos esses que a gente conhece, né? E, na verdade, o que eles vendem, entre aspas, vendem, né? O que eles querem mostrar é uma lavagem de cara e de cor das danças locais, né? Então, assim, a gente tem que ficar atenta, porque esses balés, por mais que sejam trabalhos maravilhosos, de gente talentosíssima, criativa, séria no seu trabalho, tem essa pegada. Tem a pegada de, vamos limpar um pouquinho, vamos colocar uma sapatilha, porque os pés são muito sujos, vamos dar uma estilizada né? Vamos fazer assim, quando o povo está dançando pé no chão. Então, aquele molejo dos núbios, o pessoal da trupe Reda não tem. Quem já foi na Nube e viu aqueles moços e aquelas moças dançando, é outro molejo, né? Mesma coisa eu digo do DAPC. Mesma coisa do DAPC. O último vídeo que eu vi do Caracalla, o pessoal tava na ponta do pé, sapatilha de ponta. Tá tudo certo, é o trabalho deles, é maravilhoso. Proposta, né? Mas por que os governos decidem bancar, né, subsidiar essas manifestações artísticas tão universais? Será que não é autoexotismo? Será que não é baixar a cabeça para o colonialismo? Colonialismo. Joguei a bomba e vamos embora. Ô, gente, eu também, olha só. Tá. Tudo bem. Eu só queria fazer um entre aspas aqui sobre DAPC e dizer para vocês que hoje em dia a DAPC é uma forma que, por exemplo, a Palestina está usando para se preservar. É uma forma, a vestimenta, eu sigo vários perfis no Instagram, onde que eles ainda estão com a técnica primitiva da DAPC, com a roupa primitiva, com o trejeito primitivo e com as músicas, as primeiras que eles trabalharam, porque eles não podem perder isso, porque o sionismo ele tá fazendo de tudo para pagar isso. E eles é uma sobrevivência, eles mantêm isso, a comida, tudo. Então, gente, preservar o folclore é preservar a nossa ancestralidade, preservar a nossa identidade, preservar o nosso jeito. Então, é importante a gente tentar dar essa importância para o folclore, né, gente? Agora, gente, já deu um minuto, já sei, muito obrigada. Passa a palavra para os dois agora. Isso, gente. Joia. Gente, o Theo chegou aqui, estava dizendo também. Pessoal, então enquanto ajeita aqui o celular, né, com as imagens, já vou dando boa noite a todos presentes, né, agradecer o tempo e a disposição de vocês estarem aqui conosco, agradecer o Douglas pelo convite, a Memphis, né, agradecer a oportunidade de dividir esse espaço com a Brigitte, que é um nome muito importante, né, quando a gente pensa em dança no contexto do Belo Horizonte, a Mônica também, e a minha parceira, amiga de vida, Andréia, né? Amiga de Sarandeiros. Não sei se vocês conhecem. Eu não tenho muita intimidade com isso não, hein? Não sei se vocês conhecem o Grupo Sarandeiros, né? E aí a gente vai contar um pouco da nossa experiência com a dança, em especial com a dança folclórica, popular. E aí eu acho que vocês vão entender de onde a gente fala e buscar essa interlocução com o que a Brigitte e o que a Ana falou. Mas eu ia falar do... Vai, Então, continue, vai na linha. Bom, em termos de experiência, eu fui ter contato com a dança já adulto na universidade, no curso de educação física, não tive experiência prévia com a dança, e fui fazer aula de dança no horário do almoço, e eram essas danças brasileiras,
populares, lá atrás ainda entendidas como folclóricas. E aí veio esse interesse em participar do grupo, isso em 2022, e lá se vão 24 anos, né? Dançando 2002, isso, 24 anos dançando, e aí estudando, né? Eu busquei me aprofundar, né? Conhecer um pouco mais sobre essas danças, entendendo a importância da dança popular, da dança brasileira, da dança folclórica, na formação da nossa identidade, do ser brasileiro, e da importância de levar esses saberes, esses conhecimentos para a escola, que é onde eu trabalho, e também na universidade. Eu também trabalho com dança, na formação de professores. E aí, já conectando, né, buscando essa conexão com o que a Brigitte falou, desde o momento que eu entro nos sarandeiros, e isso acontece, né, em alguns momentos dos sarandeiros, a gente não tem só experiência motora, de vivência, de conhecer a dança a partir do movimento, né? A gente busca entender que dança é essa, que origem é essa, de que lugar é esse, o que essa dança representa, que história é essa que essa dança traz, de que lugar que é, e aí a gente fala especificamente de Brasil, né? Nos sarandeiros nós tivemos e ainda temos a oportunidade de conhecer danças do norte ao sul do país. E aí um ponto importante, eu quase falei na hora, mas aí eu não vou ficar quieto aqui me segurando, eu sou professor, começo a falar, que é assim, quando a gente pensa nessa dança folclórica, popular, brasileira, eu concordo com o que a Brigitte falou, né, que a dança, na essência, que acontece lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Pará, assim como o Lumbu, que a gente vai vivenciar amanhã, aquela dança, daquele contexto, a gente nunca vai conseguir reproduzir. A gente nunca vai conseguir vivenciar, expressar, experienciar da forma com que ela é vivida naquele lugar. O sentido está lá. Por mais que eu busque uma imersão de vivência, que eu passe um tempo lá, mas aquele moço, aquela moça, aquele senhor, aquela senhora que dança aquilo ali, porque sente aquilo ali, né, o sentimento que move, a gente não vai conseguir fazer isso. E aí, um trabalho que os sarandeiros faz, é de ir a esses lugares, de entender como essas danças são produzidas, reproduzidas, mantidas nesse lugar, porque essa também é uma das marcas, né, do que a gente tem de quanto folclore. A gente não sabe, às vezes, a origem. Quem foi a pessoa? Mas aquele contexto, as experiências que são vivenciadas, experienciadas ali, é isso que mantém. E isso é extremamente importante, porque em alguns contextos, e aí já, mais uma vez voltando aqui, a Brigitte falou, essa lógica, né, de globalização, nós temos um hibridismo de técnicas, de experiências, de compreensões, porque não tem mais um território específico, né? A Brigitte está aqui no Brasil, mas trazendo experiências de outros contextos. Nós estamos em Belo Horizonte, mas buscando experiências do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Pará. Então, essa lógica do território, do que marca a essência também, quando vem para cá, perde muito. E o que a gente faz, a partir de uma lógica, né, do professor Gustavo Cortes, do trabalho que ele realiza nos sarandeiros, é a tradução da tradição. Entendendo esse contexto, entendendo essa lógica, tentando ler, reler, construir e trazer isso que existe naqueles lugares para a cena. Nós não estamos fazendo a dança folclórica, o lundu, o boi-bumbá, lá da essência. Essa dança ela é reconstruída, ela é ressignificada, com todo respeito, tentando manter as marcas, a tradição. A gente não vai manter, mas a gente tenta manter essa história, para que as pessoas que não moram lá naqueles lugares também tenham a possibilidade de conhecer, porque isso também é importante nesse processo, né? Que as pessoas conheçam. Porque se a Brigitte não fala, se eu não falo, se a Ana não fala, a Andréa, a Mônica, se a gente não fala sobre isso, isso pode se perder. Isso se perde. Então a gente, né, que tem a oportunidade, o privilégio de poder ter contato
essa experiência, de conhecer um pouco mais, eu acho que também é o nosso papel, né, de levar isso para essas pessoas. Boa noite a todos. Eu trabalho com, não só dançarina de Sarandeiros, mas trabalho com as danças populares no contexto educacional. Eu tenho 23 anos que eu tenho grupos de danças populares dentro do contexto, dentro de escola. E mais ainda, né, assim, continuando o que o Wagner disse, quando a gente leva para o palco essas tradições, essas inspirações dessas danças do Brasil todo, leva ao acesso a esse ritmo, a esse jeito de dançar, para pessoas que não tiveram a oportunidade de estar no local onde elas acontecem, é riquíssimo. E dentro do contexto escolar, a criança que conhece um ritmo, ela aprende com as diferenças que existem nos ritmos, as diferenças que existem entre as pessoas, os modos, os costumes locais do Brasil todo. Isso vai enriquecendo e vai trazendo um senso de pertencimento dessa história toda, porque quando a criança está lá na educação infantil fundamental, tá lá, folclore, sempre rola aquela coisa, folklore, aí divide, o que é o folk, o que é o lore? É o saber do povo. E muitas vezes ela fala assim, é o saber do povo, mas ela não se vê como um povo que está sendo estudado naquele folclore. Né? Então, quando você traz para ela, peraí, você escuta, você mora aqui, que bairro que você mora, já escutei um tambor, um batuque, eu falei, peraí, mas isso faz parte da sua história também. Vamos conhecer, eu viajei para o Nordeste com a minha família e vi uma apresentação de frevo, aí vê na escola uma sombrinha, aí você dá a oportunidade, no meio da semana, uma criança vivenciando um ritmo pernambucano, conhecendo um pouco daquilo, e fazendo parte, se vendo naquela história toda, acho que é riquíssimo. E hoje em Belo Horizonte, a gente tem tudo bem. A gente tem, em algumas escolas de Belo Horizonte, trabalhos com as danças populares. Já existem festivais onde essas crianças, esses jovens se encontram para mostrar as danças criadas com essa inspiração do nosso rico folclore brasileiro e toda a diversidade. Não só a dança por dançar, a técnica que você vai para a cena, tem a coreógrafo, né, a gente vai querer, não, a linha, cuidado com o braço, mas assim, e lá na origem, nos locais onde ocorrem, não tem tanta essa preocupação, eles não têm essa preocupação estética. Mas eu vou, na hora que ela tá, Ana, né? Paula, você falou Ana, eu falo errado. Desculpa. A Paula estava falando de um grupo que é bailarino, que não conseguiu dançar a dança do vento e tudo, que tem a técnica curada, mas aí eu vou tentar, não sei se seria o contrário, eu fiquei pensando, eu sou apaixonada com Pernambuco, já tive a oportunidade de estar em alguns carnavais lá em Recife, e aí tudo bem, se a gente fosse pensar, não, aquele passista ali não está preocupado, mas eu quero aquela técnica, eu quero, sabe assim, aquela técnica, sabe? Aí um dia falou, André, você dança frevo? Eu falei assim, bom, eu achava, né? Mas aí depois que você volta de lá para isso, é frevo? Nunca dancei isso não, daquele jeito, com aquela intensidade. Acho que aquelas pernas dos pernambucanos, elas nasceram com dispositivos especiais, diferentes do resto da humanidade. Então assim, mas quando eu entrei para os Sarandeiros, em 1999, e aí eu via o Gustavo contando aquelas coisas, e meu sonho era ir nos locais onde as coisas acontecem. Por quê? Que depois isso refletia em mim no momento que eu subia no palco, inspirada por aquela manifestação. Faz toda a diferença. Então a gente tenta inspirar, hoje tem nos Sarandeiros algumas ex-alunas que passaram pelo Colégio Santo Antônio, nós era uma honra dividir palco com elas, que iniciaram Piquititas e estão dançando com a gente. Incentivo cada vez mais que elas estejam presentes numa festa de congado, para conhecer as manifestações em torno da Nossa Senhora do Rosário, estudem um pouquinho mais, porque vai fazer toda a diferença quando você está representando aquele momento ali aquela manifestação no palco, né, com fazer artístico. É impossível a gente trabalhar a capoeira, por exemplo, sem falar em que contexto que ela usa. Eu não posso chegar lá e ensinar um golpe de capoeira, um gingado, sem trazer para o meu aluno que aquilo ali já foi usado para sobreviver numa época triste da nossa história. Então, sempre tentando trazer esse significado para aquele movimento que vai ajudar naquela questão do pertencimento, que você vai se considerar povo desse saber do povo,
que trata o folclore. Eu acho que isso é um pouquinho que eu queria, não sei se eu quero comentar mais uma coisa. Aí, só mais um ponto, ainda seguindo o que a Andrea falou, né? Esses trabalhos com os grupos que acontecem aqui em Belo Horizonte, então são grupos de escola, então crianças e adolescentes. No último ano, teve um trabalho, um TCC, que uma aluna foi ouvir ex-alunos, ex-integrantes desses grupos, como que participar dos grupos de danças, né, de danças populares brasileiras, influenciou na sua vida, né? E saber se influenciou de alguma forma e como isso influenciou. Influenciou em diversas instâncias, assim. E aí acho que uma marca importante, né, quando a gente trabalha com as danças populares, é a gente entender essa origem, essa história e muito do que nós somos em termos de movimento, essência de ser brasileiro, está relacionado às matrizes indígenas e às matrizes afro-brasileiras e africanas, né? Porque a nossa história perpassa o encontro desses povos. E dentre os pontos, né, que foram ressaltados e discutidos nesse trabalho, uma coisa foi de sim entender brasileiro, não a partir só do lugar onde eu moro, do que eu me reconheço, que eu existo, assim, mas entender essa sua origem, né, que é perpassada por diversas instâncias e povos. Assim. Isso foi o mais marcante. Entendendo que a cultura não é só do lugar onde eu vivo, né, amplia esse olhar. Como? De onde eu vim e onde que eu estou agora. É. O que eu estou fazendo com isso tudo? E esse é o trabalho que a gente pensa, em especial quando a gente trabalha com as danças brasileiras, né? Seja com os grupos, seja na escola, seja, né, na formação acadêmica universitária, né? Eu faço questão de ressaltar essa importância, porque não é só levar movimentos, gestos, né? Mas são gestos que têm contexto, que têm história, que expressam muitos sentidos e significados de existências diversas aí. Vamos? Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, colocar um pouquinho da minha história, que eu acho que vai falar um pouco, vai tocar no coração de algumas pessoas aqui dentro também. E estar com mestres que eu amo desde pequena, né? Então, obrigada por isso. A gente está entrando sobre a cultura, sobre o folclore, mas também sobre a dança. E eu falo alto, então eu acho que vai dar para ser. A gente está falando sobre a dança. E a dança em qualquer corpo, em qualquer história. Então, eu conheço a dança desde pequena, por livre e espontânea vontade, porque eu amo. Em 2009, eu entrei para o Centro de Dança Letícia Soares, que é a minha casa, é a minha mestra. Eu amo aonde eu vou. E escolhi a escola para dançar. E foi onde eu me achei. Em 2011, eu fui tomar uma vacina de hepatite B para conseguir um emprego muito bom de um hospital, que também é de recuperação. E essa vacina me trouxe grandes coisas. Eu falo grandes coisas porque realmente foi grandes coisas. Essa vacina me deu a síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome de Guillain-Barré, em 2011, era uma síndrome muito, muito, muito rara. Hoje não. Hoje várias pessoas, infelizmente, já tiveram uma cura total, outras, algumas estão lutando. Mas quando eu tive em 2011, ninguém sabia o que era. E eu sempre fui bailarina, sempre trabalhei no hospital, sempre tive uma relação com o corpo muito bacana, com a saúde muito bacana. E demoraram a descobrir o que era. E nisso eu ia morrendo. Literalmente. Eu fui morrendo. Eu não respirava, eu não falava, eu não andava, eu não mexia, só os olhos. Mas eu tinha uma força de vontade tamanha, que eu sabia que eu tinha que estar ali. Em momento algum eu reclamei com Jesus. Em momento algum eu questionei o porquê. Eu só falei com ele uma coisa. Gente, eu falei com ele 3 coisas. E eu lembro tudo muito, parece que foi ontem, sabe? Então foi em 2011, a gente está com 12 anos, isso, né?
eu sou uma pessoa que ainda estou em recuperação. Eu falei com ele, Senhor, eu sei que não vai ser fácil. Eu estava colocando um sapato de salto, era o dia 31 de dezembro, ia ser uma das festas que eu mais amo no mundo, que é o Réveillon. Eu estava de branco e estava mostrando meu salto desse tamanho, porque a pessoa acha que é drag, né? Ela ama vermelho. E eu tive uma dificuldade muito grande de colocar. Nesse pé eu consegui. Nesse pé eu não conseguia colocar. A hora que eu tive a dificuldade de colocar, eu já fiquei assim, tá estranho. E aí, na hora que eu consegui calçar, eu levantei, que eu estava sentada, eu caí de uma vez. Eu estava na frente do espelho, no meu quarto, sozinha. Aí eu falei com Deus, Senhor, eu sei que não vai ser fácil, porque eu tinha certeza que não era uma saúde, não era um derrame, e eu trabalhava em hospital, então eu sei como são as coisas. E eu sabia que minha saúde era incrível. Eu falei, Senhor, não vai ser fácil. Eu não vou te perguntar por quê, nem quando, nem como. Eu vou te pedir 3 coisas. Eu quero a cura, no seu tempo, o mínimo de sequela possível, e não me tire a dança. Não tire a dança. Ali, acabou. Ali eu liguei para uma amiga da dança, Melina. Ela estava em casa, Melina, está acontecendo alguma coisa. Meus pais estavam viajando pela primeira vez na vida. Meus pais foram viajar no Réveillon. Meu irmão num canto. Meu pai e minha mãe no outro. A minha irmã em outro. E eu sozinha. Com Deus, né? Claro, óbvio. Liguei para Melina. Melina, tô passando mal, tem alguma coisa errada. Pode me ajudar? Não tem carro, enfim. Melina saiu de onde ela estava, me deixou no Risoleta. E aí, ela tinha um cachorrinho na época que tinha epilepsia, e era fogos, e ela estava muito preocupada com o cachorrinho, né? Hoje é uma médica veterinária, amém? Né? E eu falei com ela, amiga, vai. Você vai ficar sozinha? Não, não tô sozinha, eu tô no hospital. Não tem como eu estar sozinha, hospital Risoleta, público, eu tô com muita gente aqui. Então pode ir. E ela foi. Dali, acabou. Ali eu já não andava mais, ali foi aquela tristeza, eu sozinha. Esperei ainda passar o Réveillon. Os meus pais curtirem, minha irmã, meu irmão, e ali eu já não estava andando mais. E o médico do Risoleta falou, você não tem o que fazer, pode ir embora para casa. 3 horas da manhã, Réveillon. O povo saindo da Pampulha. Todo mundo o quê? Daquele jeito alegre e feliz. E eu andando, gente, vocês não estão entendendo como que eu andava, eu quase não andava. Aí eu falei com Jesus de novo. Jesus, me coloca na minha casa e não me deixa cair, porque eu sei que se eu cair eu não vou conseguir levantar no meio da rua. E as pessoas estão achando que eu estou tonta. Claro, gente, Réveillon, a pessoa. E tremendo, igual uma vara verde, né? Nesse caso, Deus me colocou dentro do ônibus. Como que eu subo no ônibus, gente? Eu não conseguia. Aí veio o povo, adoro, da periferia, todo mundo estava na Pampulha, no mesmo ônibus que eu. Aí eu falei, Senhor, esse povo vai subir, me ajuda, me coloca dentro do ônibus. Gente, foi literalmente isso que aconteceu. Veio o povo, e entrou todo mundo jovem, feliz, e eles me ajudaram. Eles viram que eu estava com dificuldade de subir, porque eu não conseguia subir, literalmente. E eles me jogaram no ônibus. 5 minutos. Enfim, cheguei em casa, chorei, esperei a Deus. A minha família voltar. Quando ela voltou, foi um caos, que eu já não falava mais, eu já não andava mais, fiquei trancada em casa no chão, me levaram para o Risoleta. Chegou no Risoleta, o Risoleta não sabia o que era. Ninguém sabia o que era. E eu só morrendo, gente, morrendo. Até que depois de 7 dias, uma neurologista chegou perto de mim e perguntou, Mônica, porque eu estava consciente, não pedi consciência nenhuma. Você estava estressada? Estava, porque eu estava na época trabalhando no centro de danças, participando de um processo seletivo gigantesco para a direção de um hospital. E eu estava muito confusa, e eu não queria muito, eu não estava feliz. Eu falei com a Letícia, não, Mônica, vai, você tem que tentar, vai. E foi. Estava estressada, tomou alguma vacina? A neurologista, gente, falando comigo, e eu embalei. Eu falava assim, embalei. Aí eu falei, nesse momento foi um caos no Risoleta, e aí todo mundo entrou, toca bombinha, toca tudo, e aí fomos para tomar a hemoglobina, que não tinha hemoglobina, na Secretaria de Saúde, e eu morrendo, tive que esperar comprar, enfim, chegou, tomei, fiquei 10 anos sem andar, gente, 10 anos sem andar.
Mas eu nunca desisti das coisas. Eu lembro que eu acompanhava, teve uma época que foi tão difícil para mim chegar onde eu cheguei aqui, eu saí do Instagram, eu não podia ver nada, não podia ver dança, não podia ver nada, porque ia me deixar muito mal. Porque eu não andava. E eu ficava trancada em casa sozinha, porque minha mãe ficou doente com a minha doença, meu pai era um idoso, eu não tinha recurso financeiro, a minha vizinha ficava com a chave e eu ficava trancada em casa e eu falava com a Letícia, Letícia, não desiste de mim, me espera. Letícia, não desiste de mim, me espera. Foram 10 anos de espera. Em 2019, Letícia foi na minha casa, me ofereceu uma ajuda, eu aceitei. Voltei para o palco em 2021. Eu ando com a Olga, porque eu ainda preciso dela, de verdade. Hoje sou uma pessoa PCD, com muito orgulho. É difícil a recuperação, é muito difícil. Eu me cobro todos os dias a bailarina que eu era antes da doença, para transformar a bailarina que eu sou hoje. Hoje eu vou fazer um solo aqui para vocês no show, espero que vocês fiquem. Vou participar também do evento, tá lindo, são pérolas da ancestralidade. Eu quero mostrar para vocês que qualquer um pode dançar. Eu me redescobri como bailarina. Fácil foi? Não. Eu brigo comigo todos os dias. Eu brigo com o espelho todos os dias. Eu brigo com todo mundo. Letícia briga comigo. Me obrigou a fazer terapia. Estou fazendo terapia. E melhorou muito a minha vida. A terapia. A Olga existe. Eu ando na rua, as pessoas pedem a minha bengala. Porque acham que eu ando com a bengala porque é uma bolsa. Elas não conseguem ver a minha deficiência. Eu tenho uma deficiência, meu pé é caído. O tremor, não é porque eu tô nervosa, eu não tô nervosa. Ainda não. Na hora que eu dançar, eu vou ficar, agora não. Não é nervoso, gente. Não vou não. A Letícia lá, não vou não. Não vou não. Mas não é nervoso, eu não tô nervosa. Eu tô tremendo, não é porque eu tô nervosa, eu tô muito feliz, eu tô muito grata de estar aqui. Isso eu quero falar para mais pessoas. Eu quero que as pessoas dançam cegas, surdas, mancas. Eu sou uma pessoa manca e danço muito bem. E fico feliz dançando. E tenho orgulho de ter a Olga. Tenho orgulho de estar aqui. Tenho orgulho de fazer parte de escolas. Eu amo o centro de dança, é a minha casa. Eu amo Brigitte, eu falo que é meu apartamento. Douglas, Jéssica. Eu tenho várias casas, sou rica. Eu sou rica e danço. Então, gente, o problema vai existir em qualquer lugar, em qualquer hora. Eu brigo comigo todos os dias. Eu olho para mim e falo, você não vai. E aí tem a questão da idade que está chegando, né? Mas eu tô aqui, eu vou dançar. A ancestralidade é isso. A qualquer hora, a qualquer momento, com qualquer dificuldade, dance para você. Honre você. Porque se Jesus me deu a oportunidade de estar aqui, de novo, em pé, porque eu pedi para ele, é porque ele quer que eu honre a mim mesma, a dança e a ele. Então é isso. Só isso. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, agora Pode perguntar, tá, gente? Se quiser perguntar, pode perguntar. Fica à vontade. Boa noite. Eu ouvindo assim, a Brigitte, Wagner, André, a Mônica falar. A gente pensou esse nome aqui, vem de toda cidade. A gente não tem só. Quando ele estava falando, então a gente tem Brigitte, tem Filipa. Hoje é brasileira, né, Brigitte? É brasileira e traz tanta história pra gente, tanto conhecimento, não só conhecimento prático, mas conhecimento de Wagner e André. Eu acho que essa experiência que vocês têm com serandeiros também, outros experiências, né? Elas vão crescendo tão especial, porque a gente procura ter na dança. Eu, particularmente, sinto um pouco de falta assim, trocar dança mesmo, como eu estou falando disso, trocar dança oriental árabe. Acho que a gente pode produzir mais, tá? A gente tem muitas oportunidades com
profissionais. E a Mônica trazendo as experiências, a experiência dela. E também os estudos de dança dela. A gente vai vendo as eventos e vai conhecendo. Eu tô sempre lá, né? Mesmo com toda a dificuldade, eu tô sempre lá. Esse ano teve o White Festival. E ela dançou com a Josi, que é a dupla dela, né? E aí eu brinquei e falei assim, nossa, amor, você tá assim demais. Ai, você achou que a gente se divertiu pelos rindo, gargalhando? Normal? Gente, aí depois ela falou assim, gente, me ensina a dançar ballad. Gente, vocês têm noção, o X-Men pedindo pra mim, manca, dançar um ballad. Eu falei assim, me senti. Então, assim, é onde eu falo que a gente não pode desistir. Às vezes a gente quer desistir. Porque a gente é o nosso pior inimigo. Nós mesmos. O nosso reflexo no espelho. Ele é o nosso pior inimigo. Né? E aí você vem um X-Men que vê a sua apresentação, você já fica nervosa lá no palco, porque sabe que tem gente que você ama, Jonathan, gente, Flavinha, Ince, todo mundo aqui, que eu vi eles crescendo, Jéssica, todo mundo que tá aqui. Então, assim, eles veem eu dançar com toda a dificuldade, com toda a minha história, minha bagagem, não tem como eu não honrar isso. Vocês entendem? Não tem como eu não contar isso com orgulho, com prazer. Eu falo para todo mundo, e as pessoas perguntaram para mim assim várias vezes, Mônica, eu acabei aposentando, hoje eu sou realmente uma pessoa PCD, tenho muito orgulho, mas lá atrás perguntaram, Mônica, você quer melhorar? Você tá bom para você conseguir ficar em pé e ficar andando de bengala assim pro resto da vida? Aí eu virei para a pessoa e falei assim, mas essa resposta eu não sei o que tem que dar. Essa resposta quem tem que dar é Jesus. Gente, eu não estou falando de religião, tá? Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus. Jesus. Eu só falei que essa resposta, quem sabe é Ele. Eu estou aqui para aceitar o que Ele me der. E Ele me deu, realmente. Isso não me tirou. Gente, hoje eu tenho meu filho, Ica, que está aqui, morrendo de orgulho de mim. Quem me acompanha em tudo, meu filho foi criado dentro do hospital Sara. Meu filho foi criado dentro do Sara. Ele foi criado dentro da Letícia. Não tinha quem deixar. Ele está crescendo em hospital, em dança. Meu filho ele já olha a dança, ele já consegue julgar a pessoa que está dançando. Ele já fala com a gente. Ele já consegue identificar quem está errando e onde errou. Em 11 anos. Né? Então, assim, hoje eu sou uma pessoa melhor. Eu sou um ser humano melhor. E até, eu acho que vai conhecendo, e também, pessoas que nos conteúdos de folclore e também nos conteúdos nacionais e qualquer outra alternação. Mas para a gente é muito importante que vocês estejam aqui também para poder entender com essas pessoas que têm essa bagagem não rica mesmo, então a gente está super grato. Vou comentar meio prolongado, mas eu queria agradecer pelo evento. Fala mais uma coisa? Claro. Então, gente, ela falou da deficiência e hoje em dia a vida é cruel com as pessoas que vão envelhecendo, né? Vamos falar disso claramente. As pessoas que vão envelhecendo e eu, quando comecei a dançar, eu falava assim, eu tenho tanto tempo ainda para aproveitar para dançar. E chegava aquele tempo e eu não parava. A dança, ela não tem tempo. E esses dias eu estava lendo um artigo sobre uma pessoa que foi fazer uma pesquisa com Caracalla, e aí a filha do Caracalla mandou ela ir conhecer os idosos, os mais idosos que eles, que tinham a sabedoria desse conhecimento, os ancestrais. E eles chegaram lá, assim, eles não ensinavam nada, na verdade eles se mostravam como eles são, entendeu? E a gente precisa prestar atenção na nossa ancestralidade, no que veio antes, porque se a gente não prestar atenção, eles vão desaparecer, são saberes valiosos, né? São ensinamentos extremamente valiosos, é como se fosse uma escultura, o
que foi achada não sei onde, descoberta lá no Egito, tal. Eles têm essa sabedoria e a gente normalmente desfaz do conhecimento deles e a gente não pode fazer isso. O mundo moderno hoje ele valoriza muito a juventude e a dança ela é um pouco cruel. Às vezes a gente quer aquela técnica perfeita e o folclore ele não precisa disso, a sabedoria não precisa disso. Hoje, por exemplo, eu estava vendo um vídeo e o cara falou assim, esse aqui é um passo de dar porque assim, esse aqui é um passo de dar porque assim. Aí ele falou assim, esse aqui é um passo da vovó. Eu falei, gente, seria um passo que minha avó faria, entendeu? Que é como é que fala? Não é uma homenagem, a forma que ela se mostraria uma manifestação de alegria dela. E ele se transformou num passo didático, entendeu? Igual, por exemplo, eu estava ouvindo Ascari que é o passo militar. Como que os homens antigamente andavam? Virou um passo. Então, assim, as coisas do cotidiano que acabam se tornando um folclore e acabam se tornando uma tradição. Então, a gente não pode perder isso. As nossas comidas, as nossas roupas, tudo. A gente está muito globalizado, americanizado, colonizado, e isso é muito triste. Tá? Escutando, gente, eu me pergunto, é super rápido. Me pergunto uma coisa, como é que a gente pode fazer conviver essas coisas, né? A inovação que trazem os jovens, a universalização, seria? Não sei se estou falando direito. A universalização que trazem os jovens, as novidades, com essa ancestralidade. Né? Quando você falou do passo da avó, eu lembrei de uma dança do norte do Irã, que é das camponesas de lá, que tem um passo, que é um passo que quer dizer, eu vou dançar até quando eu for velhinha. Entendeu? É um passo que tem um passo normal, assim, que as pessoas jovens fazem, e tem um passo, assim, todo encurvadinho, assim, tá? E eu fico pensando, como é que a gente faz? Como é que a gente faz conviver, né? Essas coisas bem tradicionais, bem antigas, bem ancestrais, com essas misturas, essas fusões, essas inovações que os jovens trazem. Acho que a gente tem que valorizar e mostrar, né, gente? Porque não deixar, não esconder mais e trazer eles à tona. Porque senão, a hora que, vamos supor, Deus me livre, né, minha mãe, hoje em dia, ela faz a comida árabe dela, muita coisa eu não aprendi, eu deveria aprender. Eu tenho que perpetuar isso e ensinar para minha filha. Entendeu? É essa coisa. Aí eu tenho uma memória no dia que meu pai faleceu. Fiquei uns dias dormindo na casa dela e ela foi fazer quibe. E eu nunca tinha feito. E aí eu, pela primeira vez na vida, sentei para fazer quibe. Aquele quibe assim, eu aprendi como é que faz. E, gente, eu não posso deixar isso parar. Né? Da mesma forma que as nossas filhas têm que aprender a fazer frango com quiabo, essas coisinhas que são muito da terra, sabe? Então, é a nossa missão. Não, quando ela estava falando de passo, né, da vovó, da vozinha, a gente lembrando dos passos de maracatu, quando são passados, tem o passo da baiana nova e o da baiana velha, né? Então, assim, tem esse referencial também, quando a gente vai... E essas danças, elas são generosas com as pessoas que vão ficando idosas, né? E aí acho que um ponto importante a gente pensar, né, e refletir sobre isso, que é assim, quando foi passado pra gente a baiana nova com energia e a baiana velha, mas para eles lá é a experiência da dança. Mas para quem está de fora e não é daquilo, em especial nós que somos a dança, aí a gente tenta codificar, didatizar, a baiana nova. E esse estica mais a baiana braço, velha. abaixa mais. E aí só uma coisa importante, né? Exatamente isso, até
É exatamente isso. E aí, um ponto importante também, outro ponto importante que é assim, ó, toda vez que, em especial, né, eu vou levar a história da dança para os meus alunos na faculdade, aí, até alguns anos atrás, isso não era um problema, porque não se falava sobre isso. Assim. Mas a história da dança que a gente contava era só eurocêntrica. Era só a partir de um ponto de vista, de um contexto. E agora, essa discussão, né, baseada na educação para as relações étnico-raciais, ela nos alerta. Opa, não tem só esse caminho. Será que não existia dança em outros lugares, em outros contextos? E aí, uma das dificuldades é encontrar esses registros. Então, acho também que é nosso papel, nesse lugar, também registrar, seja escrever, seja gravar vídeo, ouvir os mais velhos, os mestres, os ancestrais, né? A história, a forma de dançar, também vai ajudar a manter a tradição. E nós que somos novos, temos que ter também esse olhar de cuidado para manter essas marcas e a nossa história. É isso. Acho que é interessante isso que você acabou de falar, porque é uma questão que eu sempre falo para os meus alunos, por exemplo, né? Porque eu não sou árabe, mas eu ensino a dança árabe, eu ensino o folclore árabe. E uma coisa que a gente precisa trabalhar dentro da gente para que a gente consiga passar isso da melhor maneira para os nossos alunos é entender como o árabe vive. E a gente acaba tornando esse momento um momento acadêmico, né? A gente consegue construir, né, maneiras para passar o que seria a sensação do árabe dançando. E isso é um trabalho, né, bem árduo, acho que para todo mundo, né? É muito complexo, porque a gente precisa entender o cotidiano, a gente precisa entender... É importante a vivência, você. Exatamente, assim, então é muito interessante isso que você acabou de falar, porque é muito o que a gente passa no dia a dia, né? A gente tentar ao máximo traduzir o que seria algo normal para aqueles que vivem essa cultura e transformar isso em uma forma acadêmica para passar até para, por exemplo, eu trabalho muito também com filhos de árabes que nunca viajaram para o Líbano, por exemplo, entender e compreender o que é ser um árabe naquele momento, né, representando aquela dança da melhor forma possível. Acho que é interessantíssimo isso. Uma coisa que o Fael falou que acho que é bem interessante, completando tudo isso, porque tudo influencia muito, né? O tipo de clima, o local onde as pessoas estão, por exemplo, se é um folclore mais de uma região próximo dos mares, se é uma região um pouco mais, vamos dizer, camponês, tudo isso tem uma influência muito grande. O tipo de alimentação, por exemplo, os núbios, né, como foi o exemplo que foi falado, qual o tipo de local que as pessoas vivem, quais são as possibilidades que elas têm, o que elas conseguem absorver com aquilo lá, o tipo de casa, o tipo de terreno que eles vivem também, tudo isso influencia muito, muito, né? É muito interessante a gente pensar a respeito acadêmico e comparativo com cultura, vivência no local. Isso é bem interessante, por quê? Porque a gente escuta muito disso, até quando a gente viaja, né? Nós meninos aqui do Brasil, a gente vai para fora do Brasil dançar, principalmente no Egito, em outros lugares, as pessoas até comentam pra gente: nossa, vocês executam muito melhor do que a gente, as pessoas comentam, né? A gente escuta muito isso, né? Quando a gente viaja. Acho que a execução do movimento, o cuidado, você entende? Essa coisa de você ir a fundo da execução acadêmica, técnica do movimento, isso é importante. Mas também existe um leque de opções e camadas aí também, da execução, da vivência e da cultura que está intrínseca, que está dentro da pessoa, que é aquele sabor, sabe? A sabor cultura. Então, tudo isso são muitas camadas que envolvem dentro do folclore, quando a gente pensa em folclore e pensa em execução também disso, né? Então, eu acho que é um complemento de tudo isso que nós estamos falando. Eu acho que uma das coisas é observar. Eu acho que uma das ferramentas que a gente tem é essa questão de observar, né?
tentar conhecer o máximo daquele povo, da cultura, enfim, né? E é até interessante isso, né, que o Tarek falou também, só para finalizar, porque foi falado aqui, né, sobre a Reda Trupe, foi falado sobre a colmeia, sobre Caracalla, etc. E eu tenho um dos meus mestres, né, que é o Mohamed Kazef, né, que foi um bailarino ativo da Reda Trupe por muitos anos, desde os 14 anos de idade, ele estudou dentro da companhia, juntamente com a Farida Fahmy, juntamente com o Mahmoud Reda, e ele me disse que uma das maneiras que o Mahmoud Reda, que a Farida Fahmy e dentre outras pessoas que executavam as pesquisas, era justamente observar o cotidiano, né? Foi isso que a Brigitte falou. Então, até um simples detalhe que eu sempre gosto também de falar para os meus alunos, né, que foi falado pelo Kazaf para mim, que, por exemplo, um exemplo de uma dança que a gente conhece, que é o Meleia. Então, o Meleia, ele fazia parte do cotidiano porque era um acessório, né? Um acessório de utilização das mulheres, mas que tinha algo relacionado com a moda da época, né, europeia, e que ele observava, na verdade, as mulheres andando na rua. Então, por exemplo, para pegar uma sacola no chão, o que ela fazia? Ela estava com um tecido e ela jogava os tecidos sobre os ombros e pegava a sacola e ia para casa. Então, são coisas típicas do cotidiano que foram transformadas depois, né, em uma dança para o palco, uma representação daquele povo. É isso, gente. Ficou um saborzinho aí dessa experiência para vocês. Mais uma vez, grandes profissionais aqui, estudiosos de folclore, de belly dance, enfim, tudo de folclore brasileiro. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte, de ter conhecido eles, né, nos Sarandeiros. Foi uma fase muito especial da minha vida. Quero agradecer a todos vocês, convidar todos os mestres, Jonathan, Letícia, para vir aqui na frente. Memphis, gente, eu esqueci de falar que a Memphis é professora. Pensa! Ela tá com roupa de produtora, por isso. Paula, obrigado por participar aqui com a gente, tá bom? Vamos só fazer uma foto com todo mundo. Queria que vocês ficassem em pé, a gente faz a foto. Aí, como eu falei no início, eu pedi a gentileza para vocês, daqui para cá. A gentileza para vocês, só para a gente reorganizar a sala, fazer a conferência lá do Rafa também com a Memphis e a equipe. Tá bom? Vamos fazer uma foto? Vem, equipes. A equipe tá formada agora, gente. Tá todo mundo aqui ou eu tô esquecendo de alguém? Douglas, vou colocar ali em cima. Tá. Pode tirar daqui? Tá aqui, tá. Um, dois, três e... Tio.